Manual de Astrologia Médica. Mercúrio. Mercúrio rege o signo de Gêmeos e o de Virgem. Tem o seu exílio em Sagitário e em Peixes. É exaltado em Virgem e a sua depressão ocorre em Peixes. Características: benéfico, noturno, neutro, seco, frio, gasoso. Temperamento nervoso. Significado geral: a medicina, a química, a terapêutica, o remédio, o tratamento, o médico. Atuação: sanguífico, qualificativo, transformador, refletivo, expressivo. Anatomia: Mercúrio rege o sistema nervoso, os ombros, braços e mãos, as orelhas, a língua, as vias respiratórias, a respiração, os intestinos. Patologia: doenças nervosas e mentais, amnésia, neurastenia, loucura, doenças das vias respiratórias, dores de cabeça de origem nervosa, gagueira, defeito da língua, surdez e mudez, problemas digestivos, tendência à supuração. Afinidades terapêuticas: os medicamentos em geral, mas especificamente as soluções contendo mercúrio, acónito, âmbar, cinza, beladona, cafeína, guaiacol, iodo, valeriana. Metais: mercúrio e ósmio. Plantas: anis, chicória, mercurial, milfólio, painço, endívia, malva, azeda, zimbro, chá, trevo, salsa, funcho, cenoura, cominho, lavanda. Mercúrio em Carneiro: vertigens, enxaquecas, nevralgias, tensão nervosa, nervosismo extremo podendo levar à loucura. Mercúrio em Touro: dificuldade em deglutir, problemas na laringe, defeito da língua, ronquidão, surdez, mudez. Mercúrio em Gêmeos: tosse nervosa, bronquite, asma, nevralgia intercostal, gota, reumatismos nos membros superiores. Mercúrio em Caranguejo: moléstias pulmonares, problemas nervosos da digestão, nevroses do estômago, dipsomania, flatulência. Mercúrio em Leão: coração nervoso, palpitações, desmaios, vertigens, nevralgias cardíacas, nevralgia dorsal. Mercúrio em Balança: moléstias nervosas, nevralgias, enxaquecas, problemas nos rins, nos órgãos genitais internos, cólicas nefríticas, colibacilose. Mercúrio em Escorpião: histeria, impotência nervosa, perversões sexuais, doentias, nevralgias da bexiga, problemas nos órgãos genitais externos, coriza e espermatorreia. Em Mercúrio em Sagitário: grande nervosismo, manias, ciática, nevralgias, problemas pulmonares, paralisia. Mercúrio em Capricórnio: afecções cutâneas, prurido, herpes, eczema, psoríase, reumatismo das articulações dos membros superiores, gota, problemas da digestão. Mercúrio em Aquário: problemas nervosos e da circulação sanguínea, palpitações, vertigens, câimbras na perna, na barriga da perna, entorses. Mercúrio em Peixes: neurastenia, problemas nervosos, manias, demência, esgotamento, perturbações das vias respiratórias, frieiras e coriza. Mercúrio, que representa os tratamentos médicos e o médico, tem como vermos uma importância especial na interpretação de um tema astromédico. Os seus aspectos devem ser estudados tanto na sua qualidade de significador geral, como o ponto de vista dos seus significados particulares. Assim, Mercúrio, regente da casa 6, oposto a Saturno em Sagitário,
poderá indicar que o nativo sofre de resfriados pela ação de Saturno, que influi nas vias respiratórias significadas por Mercúrio e por Gêmeos, que ele rege, como também pelo signo de Sagitário. Mas isso poderá também dizer que o nativo que adoeceu durante uma viagem, Sagitário-Saturno na casa 9, não será bem cuidado. Quando aflito por Urano, Netuno e a Lua, Mercúrio provoca também doenças mentais, principalmente se o tema no seu conjunto indica uma tendência ao nervosismo extremo. Os maus aspectos vindos de Vênus, por intermédio de Touro e da casa 2, e nas mesmas condições de Saturno, podem causar mutismo. Isso acontece quando Mercúrio ou os astros que lhe enviam maus aspectos se encontram em signos mudos. Uma particularidade dos efeitos da quadratura e da oposição, e às vezes a conjunção entre Mercúrio e Marte, quando um dos dois planetas está do signo de Fogo, é que provocam febres intermitentes, do tipo malária ou febre de Malta, brucelose. Observei isso em temas de pessoas que vieram no Oriente ou no Extremo Oriente. Os maus aspectos de Saturno em Touro e Escorpião, ou nas casas 2 e 8, mas em menor grau, podem provocar surdez. As oposições e quadraturas de Júpiter e Mercúrio, quando um outro for significador de doença ou regente do ascendente, tem como consequência pneumonias e pleurísias. Os maus aspectos de Saturno, quando vêm se acrescentar ou se interpor a essas, provocam tuberculose. Vênus. Vênus rege os signos de Touro e de Balança. Tem o seu exílio nos signos de Escorpião e Carneiro, com exaltação em Peixes e depressão em Virgem. Características: benéfico, feminino, noturno, úmido, quente, erótico. Temperamento bilioso. Significado geral: as mulheres jovens, o casamento, o amor, a atração, as faculdades psíquicas, os abusos. Atuação: fluídico, magnético, salubre, fecundo, filtrante, abusivo, apático, preguiçoso. Anatomia: Vênus rege a garganta e os órgãos ali contidos, os seios, os rins, os órgãos genitais internos, o sistema renal, hepático e glandular, as velas, as secreções humorais, as funções transformadoras. Patologia: doenças infecciosas, as da garganta, dores de garganta, amigdalite, faringite, difteria, doenças venéreas, guias do rim, diabetes, astenia, quistos, afrouxamento dos tecidos. Afinidades terapêuticas: natrum sulfúrium, nátrio branco, ipeca, tintura e pomadas contendo zinco. Metais: cobre, bronze, zinco. Plantas: glidónia, limão, coentro, agrião, espinafre, goiveiro, malva, menta selvagem, tansagem, ameixa, maçã, rosa, saponária, serpão, verbena. Vênus em Carneiro. Coriza problemas das glândulas lacrimais, fleimão lacrimal, dacriocistite, eczema na cabeça e no rosto. Vênus em Touro. Dores e abscessos na garganta e na nuca, tumores no pescoço, amigdalite, laringite, difteria, bócio, afrouxamento dos tecidos da garganta e das cordas vocais, salivação excessiva ou insuficiente. Vênus em Gêmeos. Panaríceos, verrugas, sinovites nos ombros, braços e mãos, moléstias pulmonares.
Vênus em Caranguejo, edemas e quistos nos seios e no peito, afrouxamento dos músculos dos tecidos do peito, vômitos, náuseas, dilatação do estômago, digestão lenta e preguiçosa. Vênus em Leão, problemas na aorta e no coração, doenças dos centros nervosos superiores, quistos e tumores nas costas. Vênus em Virgem, quistos no abdômen, fibromas uterinos, afrouxamento dos músculos e tecidos do abdômen, diarreia e problemas intestinais. Vênus em Balança, doenças e problemas do rim, da uretra, da bexiga, rim flutuante, diabetes, uremia, quistos do ovário, moléstias dos órgãos genitais internos. Vênus em Escorpião, doenças venéreas, tumores e quistos dos órgãos genitais, fraqueza da bexiga, vulvite, leucoplasia, herpes. Vênus em Sagitário, tumores nos quadris e nas coxas, gota, ciática, moléstias nervosas e pulmonares. Vênus em Capricórnio, gota, reumatismos, doenças sinoviais dos joelhos e das articulações em geral, cálculo renal, doenças da epiderme. Vênus em Aquário, sinovite dos tornozelos, defeituosidade da circulação sanguínea, varizes e moléstias varicosas. Vênus em Peixe, plenorragia, metrite, leucoplasia, coriza, podagra, pés muito sensíveis, ígroma, frieiras. Quando bem aspectada em elevação e no seu domicílio, Vênus é um fator extremamente benéfico para a saúde. Mesmo num tema que não esteja muito bom no seu conjunto, o planeta atua favoravelmente sobre a constituição do nativo e preserva-o de uma série de problemas ao atenuar a gravidade das doenças. Dos dois signos que governa, um é o que rege os órgãos da audição e da linguagem, ou seja, um signo criador. O signo rege os rins, que servem de filtro para todo o organismo, portanto, um signo essencialmente salubre. Na interpretação, estes factos sempre devem ser lembrados. A Vênus de Touro rege o timo e as doenças da infância e o crescimento estão sob o seu domínio, juntamente com a Lua. Vênus de Balança rege os rins e elimina os resíduos prejudiciais ao bom funcionamento do organismo. Os maus aspectos, principalmente os de Saturno e de Marte, são nefastos à saúde. Marte provoca doenças infecciosas, venéreas e microbianas. Saturno faz as doenças da idade avançada e as do crescimento, como, por exemplo, a gravela por um lado e a difteria por outro. Os maus aspectos de Júpiter são menos temíveis, provocam problemas de circulação e dos rins e também gota e obesidade, estas devidas a uma vida desregrada, excessos na comida e abuso dos prazeres. Júpiter rege os signos de Sagitário e de Peixes, tem o seu exílio em Gêmeos e em Virgem, exaltação em Caranguejo e depressão em Capricórnio. Características: benéfico, masculino, diurno, quente, úmido, temperado, benévolo. Temperamento sanguíneo. Significado geral: o homem entre os 55 e os 67 anos. O científico, o especialista, o princípio conservador da saúde. Os excessos: a águia, a preguiça. Atuação: sustentador, preservador, nutritivo, generoso, construtivo, expansivo, gerador, enriquecedor. Provoca a alteração dos glóbulos vermelhos do sangue e a degenerência das gorduras. Anatomia: Júpiter rege os quadris, as coxas, os pés, os flancos, as glândulas suprarrenais, o fígado, os pulmões, os músculos do coração, o músculo vesical, o diafragma, os vasos sanguíneos em geral,
em particular as artérias e o sangue arterial. Patologia: as doenças que afetam os quadris, as coxas, o sistema locomotor, as doenças do fígado e dos pulmões, problemas da circulação sanguínea arterial, varíola, hemorroidas, excrescências, desenvolvimento anormal dos órgãos, degenerescência das gorduras, obesidade, diabetes. Afinidades terapêuticas: linho, magnésia, xaropes, gergelim, bálsamo do Peru. Plantas: agrimónia, espargo, beterraba, castanha, chicória, cólquico, canela, morango, figo branco, trigo moro, violeta. Júpiter em Carneiro. Vertigens, afluxo de sangue à cabeça, excrescência na face, varíola, ulceração das gengivas, epitelioma. Júpiter em Touro. Hipertrofia das amígdalas, da tiroide, bócio, mixedema, moléstias do crescimento, parotidite, traçorelho, tendência à bulimia, pletora. Júpiter em Gêmeos, moléstias das vias respiratórias, dilatação dos brônquios, pleuris, embolia pulmonar, doenças do fígado. Júpiter em Caranguejo, moléstias pulmonares, digestivas, gula e obesidade consecutiva, dilatação do estômago, hipertrofia do fígado, hidropsia, engurgitamento mamário. Júpiter em Leão, palpitações, gordura no coração, hipertrofia do coração, aneurisma do coração, hipertensão arterial, febres, excrescências nas costas. Júpiter em Virgem, problemas e doenças no fígado, hipertrofia, icterícia, moléstias intestinais, fibroma do abdômen, febre tiroide. Júpiter em Balança, problemas da circulação sanguínea, hidronefrose, litíase urinária, diabetes, hipersecreção urinária, tumores dos rins. Júpiter em Escorpião, tumor no reto, da uretra, hemorroidas, tumores eretéis, Bartholite, hidrocele, hipermaturreia, hipertrofia da próstata, pólipos e vestações no nariz. Júpiter em Sagitário, moléstias pulmonares, gota, reumatismo nos quadris e nas coxas, doenças do fígado, problemas da circulação, aneurismas arterial. Júpiter em Capricórnio, doenças da pele e problemas cutâneos, icterícia, hidartose, gota, reumatismo nos quadris e nas coxas, doenças do fígado. Júpiter em Aquário, envenenamento do sangue, problemas da circulação, aneurisma arteriovenoso, moléstias cardíacas, varizes, inchação dos tornozelos e da barriga da perna. Júpiter em Peixes, doenças das vias respiratórias, bronquites, pneumonia, pleuris, serofibrosa, moléstias do fígado e da digestão, elefantíase, quistos hidráticos, alcoolismo, pleutora. A função nutritiva e construtora de Júpiter está claramente definida pela sua regência sobre o fígado. Este é o primeiro a elaborar as substâncias nutritivas absorvidas pelo sangue. Facilita a assimilação dos alimentos e fabrica do sangue a bilis de que o organismo precisa.
Por isso, pode provocar diabetes e anemia através dos maus aspectos de Marte, o qual é gastador e pródigo e representa dos glóbulos vermelhos do sangue e o desperdício. Saturno, que obstrui, congestiona e atrofia, causa pelos seus maus aspectos a congestão e a cirrose do fígado e também a icterícia por retenção e as cólicas hepáticas. Os maus aspectos vindos do Sol, da Lua e de Vênus causam a bulimia, a gula exagerada, os abusos de toda a espécie e provocam as doenças resultantes: gota, adiposidade, dilatação do estômago, hipertrofia do fígado e do coração. Mercúrio, quando em mau aspecto com Júpiter, atua de modo nefasto sobre os pulmões e as doenças intestinais. Com Urano, provoca fraturas dos membros ou operações dos órgãos significados por Júpiter. Saturno rege os signos de Capricórnio e de Aquário. Tem o seu exílio em Caranguejo e Leão, exaltação em Balança e depressão em Carneiro. Características: maléfico, masculino, diurno, frio, seco, lento, denso, estéril. Temperamento: nervoso. Significado geral: o pai quando velho, as pessoas idosas, o fim da vida, a morte, a experiência, o sofrimento, o frio, o gelo, o medo, o desgaste, a perda, a subalimentação, o estado crónico. Atuação: dá resistência, conserva, calcifica, astringe, resfria, coagula, ossifica, congestiona, atrofia, causa ancilose, obstrui, enfraquece, limita, restringe, destrói. Anatomia: Saturno rege no esqueleto, os ossos, as cartilagens em geral, em particular as dos joelhos, as articulações, os dentes, os cabelos, as unhas, a pele, a bexiga, o baço, a orelha direita. Patologia: doenças e estados mórbidos crónicos, reumatismo, gota, atrofia, acilose, artritismo, paralisia, TAB, hérnia, disformidades, endurecimentos, encolhimentos, obstruções, gravela, cárie dos dentes e dos ossos, gangrena, tuberculose tíssica, asma, resfriados e catarro, cancro, lepra, congestão cerebral e pulmonar, hipotensão, surdez, sinusite, doenças da pele, afinidades terapêuticas, os remédios contendo bismuto, chumbo, antimônio, arsénico branco, enxofre, vitriolo e fósforo. Metais: chumbo. Plantas: acônito, cato, cicuta, coca, datura, eléboro, figueira, noz, feto macho, líquen, mandrágora, saxifraga e tabaco. Saturno em Carneiro: catarros, anemia cerebral, enxaquecas e nefralgias reumatismais, cárie e nefralgia dos dentes, principalmente os do maxilar superior, tártaro, surdez, paralisia, congestão cerebral. Saturno em Touro: coriza, fleuma, sufocação, difteria, esquinência, afonia, afta, croup, paratidite, mastoidite, tuberculose da laringe, cancro da garganta, torcicolo, cárie dos dentes do maxilar inferior, problemas do crescimento ósseo, base do vismo, problemas da gravidez. Saturno em Gêmeos: asma, bronquite, congestão e gangrena,
pulmonares, fibrose nos pulmões, tuberculose tíssica, reumatismos dos ombros, braços e mãos, frieiras nesses extremos, sua deformação, dedos hipocráticos, icterícia negra. Saturno em caranguejo, congestão pulmonar, tuberculose, gastrite crónica, dispepsia, estenose pilórica, úlcera gástrica, cancro do estômago e dos seios, escorbuto, subalimentação, icterícia, eruptações, clorose, lactação insuficiente. Saturno em Leão, cardiopatia valvular, acitolia, miocardite, cifose, lordose, escoliose, mal de Pote, estereoclerose, insuficiência muscular cardíaca, reumatismo dorsal, deformação da espinha dorsal, paralisia, ataxia locomotora, esclerose da espinha dorsal. Saturno em Virgem, má nutrição, raquitismo, prisão de ventre crónica, hérnia estrangulada, oclusão intestinal, apendicite, cancro abdominal, malformação do útero, desvio e oclusão uterinos. Saturno em Balança, mal de Bridge, lítiase urinária, uremia, cálculos dos rins, gravela, retenção da urina, encolhimento da uretra, ovarite crónica, colite nefrítica, rim flutuante, sífilis renal, má nutrição, impureza do sangue. Saturno em Escorpião, ectopia, cancro e tuberculose da vagina e dos testículos, supressão e problemas de menstruação, retenção de urina, encolhimento da uretra, prisão de ventre, hérnia estrangulada, oclusão intestinal, hemorroidas, prostatite, oquite, reumatismal, cancro do reto, sífilis, sinusite, dermatose, tuberculose e cancro do nariz. Saturno em Sagitário, coxalgia, ciática, gota, reumatismos, erisipela, contusões nas coxas e dos quadris, congestão pulmonar, tuberculose em Capricórnio, deformação dos membros em geral, das pernas em particular, tuberculose óssea, raquitismo, desvio da coluna vertebral, reumatismo articular crónico, sinovites, doenças epidérmicas, endurecimento e ossificação das cartilagens, problemas de digestão. Saturno em Aquário, hipotensão arterial, arterioclerose, esclerose em placas, paralisia, doenças da circulação, deformação da espinha dorsal, reumatismos nas costas, anemias perniciosas, distensões dos tornozelos. Saturno em Peixes, coriza, resfriados crónicos, gota e reumatismos nos pés, higroma, pés frios, deformidades dos pés, moléstias pulmonares, tuberculose, má nutrição, anemia, problemas intestinais, hérnia estrangulada. Embora tenha qualidades que conferem resistência sobre bons aspectos e possa atuar favoravelmente sobre a saúde, conservando o organismo e dando longevidade, Saturno é o mais temível entre os planetas maléficos, como mostra a relação anterior das doenças que ele provoca.